Olá, alunos! Sou a professora Nilce Cleide. Estamos com mais uma videoaula de matemática com o estudo das funções e vamos obter aqui a lei de formação de uma função afim, tá? Olha só, temos aqui um exemplo. Um calhambeque com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea conforme ilustra a figura. Então vamos olhar aqui a figura. O calhambeque ele vai andar aqui no espaço em função do tempo, certo? Então aqui nós vamos ter que ele vai andar em forma retilínea, né? Forma retilínea. E quando ele está em 5 minutos, aqui ele percorreu 10 quilômetros, tá? Tá aqui, ó. E quando ele está em 15 minutos, ele percorreu 20 quilômetros. E aqui está a linha da trajetória, né? Ele vai de forma retilínea. Então, nós vimos aí que a função afim, o gráfico da função afim é uma reta. Então, isso aqui é uma função afim, correto? Então, pergunta-se, qual será a demora para percorrer 30 quilômetros? Então, como eu não tenho aqui a lei de formação, né? Então, a gente vai atrás dessa lei de formação. Olhando aqui no nosso gráfico, eu tenho 2 pontos. O primeiro ponto tem coordenadas 5 e 10 nessa ordem. E o segundo ponto tem a coordenada 15 e 20. Nós vamos fazer o seguinte, olha. Como a função afim, ela tem essa estrutura, y igual a ax mais b, onde a e b são números, então eu preciso encontrar o valor desse a e o valor desse b através desses 2 pontos, tá? Como a gente tem esses 2 pontos, então o primeiro ponto, a coordenada x é 5 e a coordenada y é 10. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, esse 5, colocar aqui, substituir no lugar do x, e o 10 nós vamos substituir no lugar do y. E a gente vai obter uma equação. Da mesma forma, nós vamos obter mais outra equação, onde o 15 é o x, vamos substituir aqui, e o 20 é o y. Vai ficar dessa forma aqui, ó. A primeira equação substituímos e organizamos dessa forma, vai ser 5a mais b igual a 10. Então, não dá para a gente resolver só com uma equação, nós precisamos a outra equação. Então, vamos lá. Substituindo aqui, ó, o x por 15 e o y por 20, nós vamos obter a equação 15a mais b igual a 20. Temos 2 equações, onde eu preciso saber qual o valor de a e o valor de b. Se eu tenho 2 equações, eu tenho um sistema de equações. Está aqui o sistema. Então, a gente precisa resolver o sistema para encontrar o valor de a e o valor de b, correto? Bem, vamos olhar aqui, ó. Pelo método da adição, que é um dos métodos de resolução do sistema, nós podemos aqui, ó, trabalhar e cancelar aqui a variável b. Mas nós vamos precisar fazer com que apareça uma simetria, um positivo e negativo aqui para a gente poder cancelar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Nós vamos multiplicar a segunda equação por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, então, o que acontece? Você vai multiplicar menos 1 vezes 5a, vai dar menos 5a, menos 1 vezes b vai dar menos b, e menos 1 vezes 10 vai dar menos 10. Então, o que a gente fez aqui? A gente multiplicou e fez uma equação equivalente para que aparecesse essa simetria aqui, para a gente poder utilizar o método da adição. Pronto, já apareceu aqui a simetria. Então, vamos passar aqui a linha embaixo e vamos somar as 2 equações. 15a menos 5a vai dar 10. Vamos cancelar o b positivo com b negativo e vamos ter 20 menos 10, que vai dar 10. Está aqui, ó, dessa forma aqui. Então, 10a igual a 10. Qual é o número que multiplicado por a vai dar 10? É 1. Então, o valor de a é 1. Temos que encontrar, então, o valor de b. O que a gente vai fazer? Você vai pegar uma das 2 equações e substituir o valor de a, para a gente encontrar o b. Então, pegou o a, ó, jogou aqui nessa segunda equação. Vamos usar essa segunda equação? Ó, 5 vezes a, você vai apagar o a e colocar o 1, que a gente encontrou. Então, nós vamos ter 5 mais b igual a 10. Ora, para a gente isolar o b, esse 5 tem que vir para o segundo membro. Como é que a gente faz? A gente soma com o simétrico do 5, que é o menos 5. Mas dos 2 lados, ó.
Então, a gente vai ter b igual a 10 menos 5, porque esse 5 menos 5 cancelou. E 10 menos 5 é 5. Ora, o b é 5 e o a é 1. Vamos colocar na forma da função. Logo, a minha função é y igual a 1x mais 5. Tá? Esse 1 fica implícito na frente da variável x, correto? O que é o y? Nós vimos que o y ele vai representar espaço percorrido e o x vai representar o tempo. Então, lá ele estava pedindo o quê? Ele queria saber qual o tempo para que o carro percorresse 30 quilômetros, né? Para percorrer 30 quilômetros, nós vamos substituir o valor de y. Então, vamos lá. A nossa função era y igual a x mais 5. Então, você pega o 30 e coloca no lugar do y e você vai ter essa equaçãozinha. Isolando o x, esse 5 vai passar aqui para o outro lado. Ó. Como? A gente vai somar menos 5 aos dois lados. Assim, ó, dessa forma. Ok? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Esse 5 menos 5 vai desaparecer, vai ficar isolado o x. E eu vou ter 30 menos 5, que vai dar 25. Então, ele leva 25 minutos para percorrer 30 quilômetros, certo? 25 minutos para percorrer 30 quilômetros, ok? Gente, então é dessa forma que você vai obter a lei de formação da função afim como 2 pontos. Eles te forneceu 2 pontos através do gráfico e você vai obter a lei de formação. E aí, depois da lei de formação, você encontra o que você quiser, ok? Então, curte, compartilha, revise, comente e até a próxima, tá? Tchau, tchau.